Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 3 de janeiro. Neste dia, no ano de 1868, teve início a Restauração Meiji, vista como evento principal na queda do Japão feudal e no nascimento do Japão moderno. Em 1582, e pela primeira vez em milhares de anos, o Japão foi completamente unido debaixo de uma mesma bandeira pelo general Toyotomi Hideyoshi, que à frente de um exército de 200 mil soldados, conseguiu conquistar todas as províncias japonesas. Mas pouco tempo depois, Hideyoshi morreu, e os outros senhores feudais rapidamente se rebelaram e reiniciaram lutas sangrentas entre si. Essas lutas culminaram com a sangrenta Batalha de Sekigahara, no ano de 1600, que foi vencida por Tokugawa Ieyasu. Sem rivais à altura, no ano 1603, Tokugawa recebeu do imperador japonês o título de Shogun, o governante de fato do país, com o imperador mais restrito a cerimônias públicas e religiosas. Iniciou-se então o Shogunato Tokugawa, uma ditadura feudal que foi caracterizada pelo isolamento quase completo do Japão. Por mais de 260 anos, o Japão fechou-se ao mundo, encerrando seus portos e não permitindo a entrada de estrangeiros, e só muito raramente permitia a entrada de delegações oficiais de outros países. Mas no século XIX, com o Japão ainda mergulhado no feudalismo e com o mundo ocidental avançando rapidamente com a industrialização massificada, a elite japonesa, querendo fazer parte dessa revolução que mudava o mundo, começou a exigir reformas e modernizações. Em 1851, o comodoro norte-americano Matthew Perry foi ao Japão com uma proposta de trocas comerciais, ancorando seus navios de guerra de forma estratégica bem em frente ao Palácio Imperial. Inicialmente, os japoneses recusaram, mas diante da ameaça representada pelos poderosos navios de guerra norte-americanos, os japoneses se viram obrigados a abrir os seus portos pela primeira vez em mais de 200 anos. Essas negociações foram lideradas por Ii Naosuke, que passou a ser odiado pela elite samurai que governava o Japão ainda feudal, o que levaria ao seu assassinato em 1860. O assassinato de Naosuke e a crise do sistema feudal japonês que empobrecia e escravizava a população deu início a uma revolução nesse dia, 3 de janeiro de 1868, que ficaria conhecida como a Restauração Meiji, em referência ao 122º imperador do Japão, que reinou de 1867 até 1912. Essa revolução marcaria em 1868 o fim do período Edo, que começou com o Shogunato Tokugawa em 1603, dando início ao chamado período Meiji, que terminou com a morte do imperador Meiji em 1912 e que marcou a transição do Japão feudal para o Japão moderno. A Restauração Meiji de 1868 levaria a uma guerra civil que só terminaria em 1869, a chamada Guerra Boshin, que resultou na derrota das forças leais ao Shogun. Com a derrota do Shogunato Tokugawa na Guerra Civil, o imperador foi obrigado, em 1869, a aceitar uma nova liderança política no Japão. Essa nova liderança, oriunda dos feudos de Satsuma e de Choshu, buscavam a abertura comercial do Japão ao mundo, bem como a sua rápida modernização, o que incluiu também virar as costas ao passado, um período que ficou marcado pela perseguição e fim dos samurais. Graças à Restauração Meiji, o Japão iniciou uma fase de incrível industrialização e em 1904, apenas 36 anos após a Revolução, o país já era uma das nações mais industrializadas do mundo. Como prova disso, nesse mesmo ano, o Japão enfrentou a toda poderosa Rússia czarista na chamada Guerra Russo-Japonesa de 1904, com o Japão, para surpresa geral, emergindo como grande vitorioso em 1905. A vitória japonesa sobre a Rússia abriria caminho para uma grande fase de militarização do país, com o Japão anexando a Península Coreana em 1910,
e invadindo a China continental no início da década de 30. Essa militarização japonesa culminaria com a Guerra do Pacífico em dezembro de 1941, quando o Japão atacou a base norte-americana de Pearl Harbor, catapultando os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. A Guerra no Pacífico só terminaria em setembro de 1945, 4 meses após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. A restauração Meiji, que começou nesse dia, 3 de janeiro de 1868, foi muito importante para o Japão e tem reflexos até aos dias de hoje, tanto para o bem como para o mal. Neste dia, no ano de 1892, nasceu na África do Sul J.R.R. Tolkien, escritor inglês. Mudou-se para a Inglaterra aos 3 anos e desde pequeno era fascinado pela linguística. Participou ativamente da Primeira Guerra Mundial e logo depois começou a escrever os primeiros rascunhos do que se tornaria o seu mundo secundário, extremamente complexo e cheio de vida, denominado Ea, que seria o palco das suas mundialmente famosas obras como O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Silmarillion. Essa última, a sua maior paixão, postumamente publicada pelo seu filho, que é considerada a sua principal obra, embora não a mais famosa. Os livros eram escritos em formatos de contos e enviados por carta para o seu filho, que combatia como aviador da RAF na África do Sul durante a Segunda Guerra Mundial. Os outros aviadores também liam os contos, e o sucesso foi tão grande que serviu de incentivo para Tolkien continuar a escrevê-los. Tornou-se filólogo e professor universitário, tendo sido professor de anglo-saxão e considerado um dos maiores especialistas do assunto na Universidade de Oxford até 1945, e de inglês e literatura inglesa na mesma universidade até 1959. Mesmo precedido de outros célebres escritores de fantasia e ficção, devido à grande popularidade do seu trabalho, Tolkien ficou conhecido como o pai da moderna literatura fantástica e é amplamente considerado como um dos maiores e, sem dúvida, o mais bem-sucedido autor da literatura fantástica de todos os tempos. As suas obras foram traduzidas para mais de 50 idiomas, vendendo mais de 200 milhões de cópias e influenciando continuamente gerações e gerações. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!